Nesse vídeo hoje, o Dr. Leonardo vai quebrar tabu sobre a harmonização íntima masculina. Já que é um tema que está super em alta, mas tem muitas dúvidas sobre o que realmente é. Então, vem comigo que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês através das perguntas. Então, a primeira pergunta é: para que serve o preenchimento peniano? Então, isso é uma pergunta muitas vezes que os pacientes fazem acreditando que o preenchimento peniano ele aumenta o comprimento, mas na verdade o preenchimento peniano ele aumenta o diâmetro, ou seja, a largura do pênis. Então, se você busca de alguma forma aumentar o comprimento, você tem outras metodologias, como por exemplo a lipo da região do pubis e outras técnicas que você pode fazer no rejuvenescimento íntimo masculino propriamente dito, que vão auxiliar a parecer ter um comprimento maior, mas não é o preenchimento peniano que vai fazer isso. É verdade que o preenchimento peniano pode aumentar o tempo de ereção? Então, na verdade, o preenchimento peniano ele aumenta, como a gente falou anteriormente, o diâmetro do pênis, mas não tem nenhuma relação direta com o aumento do tempo da ereção, porque a ereção nada mais é do que o enchimento de sangue dos corpos cavernosos, e aí o corpo cavernoso com sangue ali sob pressão e fecha válvulas, é uma válvula natural de pressão que acontece, uma forma fisiológica de válvula, e aí o sangue sob pressão, como se fosse uma salsicha de sangue, permite a ereção. Por isso que muitas vezes pacientes utilizam medicações para que você tenha o fluxo de sangue aumentado naquela região, possa encher com mais sangue os corpos cavernosos e dessa forma favoreça a ereção. Mas o preenchimento não tem qualquer relação em relação a aumentar o tempo de ereção. E é verdade que o botox no escroto, que seria o saco, né, aumenta o tamanho do pênis? Então, na verdade, isso também não tem nenhuma relação. Hoje em dia é conhecido como escrotox. Eu sempre falo para os meus pacientes que esse método de escrotox ele é para reduzir as rugas na região do escroto e é praticado por alguns profissionais. No entanto, perde-se dessa forma o meio fisiológico do controle da distância do testículo para o corpo. E por que eu estou falando isso? O testículo ele tem que estar 2 graus abaixo da temperatura corporal. Por isso que a gente tem um músculo no nosso testículo que se chama cremaster. E o que esse músculo faz? Ele afasta e aproxima o testículo do nosso corpo. Por exemplo, quando está muito calor, a gente estava correndo agora, o que acontece? O cremaster relaxa e aí o escroto fica longe do corpo para poder ter uma temperatura mais baixa do que o corpo. No entanto, quando está muito frio, o que acontece? O cremaster ele contrai, aproxima o testículo do nosso corpo para que a temperatura fique controlada, sempre como eu falei, 2 graus abaixo da temperatura corporal. E por que isso é tão importante? Isso é fundamental para a espermiogênese, ou seja, produção de espermatozoide, e alterações nessa dinâmica de temperatura podem favorecer não somente que haja uma alteração na formação do espermatozoide, como aumenta o risco de outras alterações, como por exemplo, câncer de testículo. Mas como assim câncer de testículo? Então, existe até uma doença que pode ocorrer nas crianças que a gente chama de criptorquidia. O que é isso? O testículo ele não nasce na nossa bolsa escrotal. Ele desce do abdômen e vai percorrendo toda a barriga até passar pelo canal inguinal e formar a bolsa escrotal. Às vezes acontece dele não descer do abdômen. E aí a gente, quando o paciente pediátrico, a gente caminha ele para o cirurgião pediátrico para fazer a movimentação gradativa desse testículo até ele ficar na bolsa escrotal. Porque se ele ficar fora da bolsa escrotal, no canal inguinal ou dentro do abdômen, aumenta significativamente o risco de câncer nessa criança a médio e longo prazo. Por isso que você fazer o escrotox, muitas vezes utilizado hoje para meios estéticos, pode muitas vezes piorar por conta da fisiologia do nosso testículo, que como eu estou batendo muito nessa tecla, tem que estar 2 graus abaixo da temperatura corporal. E é verdade que o botox aumenta a rigidez peniana? Não, como a gente explicou anteriormente, isso é uma dúvida que também muitas vezes acontece na nossa clínica. O Botox, ele é o que a doutora Mariana sempre fala, é um mecanismo fechadura, que a toxina botulínica se liga lá no receptor e fica conectado, e você, por isso que tem muito poucos efeitos colaterais e tudo mais, mas ele faz com que haja uma dificuldade da contração. Por isso que quando a gente faz na região facial e outras regiões do corpo, até mesmo em patologias como, por exemplo, bexiga hiperativa e assim por diante, você quer o quê? Fazer com que o músculo não tenha aquela contração e reduz essa contração exacerbada, no caso, por exemplo, da bexiga hiperativa, mas não altera em nada em relação à ereção, em relação a outros aspectos da fisiologia da reprodução masculina. Então, para você que
estava com essas dúvidas ou curiosidades, curte, compartilha esse conhecimento e comenta aqui embaixo qual é o outro tema que você quer que a gente fale aqui no Quebrando Tabu.